Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas que estão presentes aí no grupo de cinema, no Cineclube Topias do Cerrado. Esse cineclube, ele é muito novo, né? De 2019, começou agora, recentemente, em agosto de 2019. Agora nós já estamos fazendo parte da diretoria dos Cineclubes de Goiás, né? Da União dos Cineclubes de Goiás. E também do cineclubes, grupo de cineclubes nacional, né? Então aqui nós estamos retomando um grupo de estudo que já existia num grupo anterior de cinema, né? E esse hoje então nós vamos discutir a partir do livro História Mundial do Cinema, né? Nós estamos discutindo, vamos discutir o western como gênero cinematográfico, né? E quem vai conduzir então o debate é o Max Prado, que vai estar aqui, então, apresentando para nós as suas impressões, né, a partir do filme Por um Punhado de Dólares. Não sei se o pessoal que está aí assistiu o filme é do Sérgio Leone, né, faz parte é o primeiro filme da trilogia chamada Trilogia dos Dólares, né, ou a trilogia do Homem Sem Nome, também é conhecido dessa maneira, né. Então é isso aí, a gente faz aquela dinâmica ali de quem quiser participar aí pelo chat, quem quiser. É legal também que puder aparecer aí na tela, né? Já que a gente está gravando tudo. O Bruno perguntou aí se o filme tem na Netflix. Eu acredito que não. Mas ele tá. Mas é um filme que está disponibilizado, assim, é um filme clássico, né? De 1964. Então, inclusive, nós estamos fazendo aqui com. Não estamos exibindo o filme, mas é de domínio público, né? Mas a gente tem o filme disponibilizado aí, que o Marcos falou, baixando pelo torrent, quem tiver afim, depois podemos passar. Certo? Então, eu vou passar a palavra para o Max. Max, fica à vontade aí, depois a gente vai. O pessoal vai participando, a gente vai conversando. O grupo de estudo é bate-papo, né? Tranquilo, então, boa noite, Rogério, boa noite para geral. Então, eu te agradecer pela oportunidade, pela liberdade, agradecer o Eric, a Nívia também e o Reginaldo, por todo mundo estar se tomando. E todo mundo que entrou ainda vai entrar também. Já deixo o agradecimento. Pegando sobre o filme Western, que é um gênero que eu não conhecia, de fato, que foi bem interessante, mas tem todas essas questões com o Western, por além de ser um gênero antigo, que na verdade ele já vem desde a primeira década do cinema mesmo, que eu estava olhando, lendo sobre, que ele é um gênero bem, assim, aparentemente conceituado até a época dos anos 60, onde o filme em questão agora do Sérgio Leone, por um punhado de dólares, também com o Clint, na verdade, o Sérgio Leone fez uma parada muito interessante, porque ele teve um processo de desconstrução. Mas muita gente vai pensar, o que desconstrução? Esse cara tá falando de cinema ou de quê? Porque, na verdade, o western, ou Hollywood faroeste, como era mais considerado típico, conhecido também, que era um gênero predominantemente americano. Então, o americano em si conceituou esse gênero como valor estético, os valores de linguagem, a figura também, entre outras coisas. Mas, porém, além disso, o americano também teve um embate, que o europeu em si não via aquilo de uma forma totalmente positiva. E o Sérgio Leone foi muito carudo, porque, na verdade, ele, por não ser americano, logo de cara sendo italiano, decidiu fazer um gênero, decidiu fazer não, o gênero já era conceituado, mas ele decidiu reformular através de um filme, um gênero que estava praticamente em declínio, estava chegando no ápice mesmo do declínio, chegando no final de tudo. Ele reconceituou um filme e fez com outras características pertinentes do processo, porque o filme que ele fez, ele engloba com os elementos do western tradicional, mas só que ao mesmo tempo ele teve uma inspiração fora. Eu não sei se o pessoal chegou a conhecer, ele teve a influência do Yojimbo. O Yojimbo, muita gente vai pensar, o que é isso, Yojimbo? O Yojimbo, na verdade, é um filme do Akira Kurosawa, que é um filme tradicional sobre samurais. Só que é totalmente paradoxal, porque o western tradicional era um filme relacionado a cowboy. E o cowboy americano estava totalmente vinculado à construção dos valores estéticos, como até o próprio livro diz, do Fernando, que tem todas as questões estéticas do bom moço, o valor tradicional,
aquele que chega aparentemente desconhecido na cidade, sem o nome, que é essa parada que você falou também fica bem interessante, que o Sérgio Leone trabalhou com essa parte na trilogia e com o Clint também. O Clint adotou essa questão também na produção, quando ele se tornou diretor. Mais à frente eu acho que eu vou falar disso um pouco. E o Sérgio Leone ele foi bem vilipendiado, porque na verdade ele para entrar nesse meio social de produção da sétima arte em si, ele sofreu bastante, porque por não ser considerado um americano, entre aspas, assim, não sei se pode considerar como algo xenofóbico, porque ele começou com esse gênero de filme, com inspiração totalmente paradoxal, como eu falei, que o filme era baseado em samurai, no regime feudal, do Japão feudal, e o western americano era o velho oeste, aquela questão toda tradicional, com uma acentuação, a linguagem também, a produção mais acelerada. Só que um fato bem interessante que ele gravou esse filme entre 1963 e 1964, que o filme foi lançado em 64, mas só que tem um porém. O cinema em si, dos primeiros westerns, que era o gênero tradicional mesmo, ele não contava com som. E o primeiro tipo de western era no o rolo da câmera, a câmera era fixa, e era com o rolo de um filme gravado por take, não contava com os recursos que tinha até na época do Sérgio Leone também, que era o clacket também com as palmas e tudo mais, com a marcação, a sinalização e tudo mais. Outra coisa que é bem interessante relacionar com essa construção, que foi a revista, que o Sérgio Leone também enfrentou, que é a Cahiers do Cinema. Que a Cahiers do Cinema era, como se diz, é uma comparação um tanto quanto tosca falar isso, mas era como comparando, por exemplo, o Prêmio Nobel da Paz em si, atualmente, só que a Cahiers do Cinema era o ápice, era o prêmio máximo da sétima arte do cinema, como se diz, até tem alguns vídeos que falam também na internet, alguns artigos também relacionando essas questões, que quem tivesse uma aceitação e fosse elogiado pela Cahiers do Cinema, praticamente estava no hall de celebridades do mundo da fama também, desse mundo de cinegrafia também, de produção audiovisual e tudo mais, do cinema, como se conceituado na época. E é, também outras coisas que deve relacionar com o Sérgio Leone, que é bem interessante, ainda sobre a caída do cinema. O primeiro foi o Jacques Bontan. O Jacques Bontan era um crítico de arte em si, como todo de cinema. E ele, como se diz entre aspas, ele descascou a obra do Sérgio Leone, como se diz, era um filme totalmente inútil para ele. E o filme contava com estética totalmente deturpada, era um cotidiano violento, e ao mesmo tempo não era atrativo, não era uma coisa estética vendável. Para ele aquilo era uma coisa muito esdrúxula. E também ele teve uma única apresentação anteriormente na Caia do Cinema, que foi uma nota de rodapé, mas foi uma nota de rodapé bem pequena mesmo, que eu até assisti um vídeo que falava sobre essas coisas também, que era como praticamente, era um filme sem nenhuma importância, nenhuma significação, nem com valor estético, nem com valor do roteiro e tudo mais. Ele não tinha um valor em si, porque a história não era praticamente para ele, era uma história bem feita. E depois tem a Sylvie Pierre também, que ela foi com outra crítica, e ela só continuou a crítica e ela foi ainda pior, porque ela colocou o Sérgio Leone ainda numa saia justa, porque ela criticou não só o filme como um todo, mas ela criticou o lado pessoal dele também, que é já parte daquela questão profissional ética para uma questão mais depreciativa mesmo. E depois teve um a favor, que é bem interessante, que vale ressaltar, que eu acho que essa virada na vida do Sérgio Leone deu por causa do o Serge Danet. O Serge Danet era um colunista também, só que por incrível que pareça, nesse mundo, onde todo mundo era criticado, aparentemente ele era criticado por todo mundo, o Sérgio Danet não, ele viu uma possibilidade a mais de visão, de ampliar, que ele entendeu a ideia que ele queria passar através da arte em si como um conceito em todo. Ele procurou de uma forma de interpretação, não aquela interpretação estética e mercadológica, mas de uma forma subjetiva mesmo, entendeu? Que se tratava a arte. Se alguém quiser falar alguma coisa também, porque só eu ficar falando assim, às vezes fica bem cansativo para todo mundo. Como é uma roda de estudos também sobre o cinema, fica à vontade. Se alguém quiser falar alguma coisa, ou dá um sinal, escreve alguma coisa, uma mensagem também, qualquer coisa, eu vou seguindo, explicando também o filme. Não, Marcos, o negócio é o seguinte, vai tocando o que você elaborou e eu vou acompanhando aqui no chat. Se o pessoal aparecer com alguma questão aqui, aí a gente já levanta. Mas a hora que você falar, ó, é isso, acabou, a gente abre aí para o pessoal. Beleza? Sim, eu tô tranquilo, então. Eu não formulei Fica à nada. vontade.
Eu não formulei nada, já deu para perceber que eu não sou muito de fazer Não, não, mas é formulação. assim mesmo. É, é bom, Rogério, foi mal te interromper. Mas se quiser continuar falando, depois eu falo, ou era Não, só isso? eu que te interrompi, pode seguir. Não, não. Eu estava falando sobre isso, foi bem pertinente, e é totalmente depreciativo, porque a forma que o Sérgio Leone era tratado, porque ele foi considerado, com o termo até a forma depreciativa, que é Western Spaghetti, e também já relembra a questão da comida em si, como italiano e tudo mais, por essa forma. O pessoal não lembra o cara como um profissional do ramo cinematográfico, mas sim como alguma coisa relacionada à comida. Já mostra uma forma, assim, eu não vou falar totalmente depreciativa, mas mostra com uma certa satirização. E também teve a Bang Bang italiana, que era considerado uma forma de referência ao tipo de filme. E o mais interessante que eu achei de tudo isso, também lendo as coisas, também assistindo vídeos e tudo mais sobre essas coisas, que o Clint Westwood também, ele não era o primeiro ator a ser cotado para o papel. Que, na verdade, era outro ator, só que acabou rolando tudo que aconteceu entre o Sérgio Leone e o outro também, com outras questões também sobre pagamento de cachê, que ele não teria a contribuição também para poder dar o suporte necessário para o ator. E na época o Clint Westwood, que é o Joe, ele fez o pistoleiro no filme, ele não, ele fazia um programa de TV, só que ele teve um empresário, e o empresário dele era totalmente assim, um cara bem egocêntrico, pensava consigo mesmo, ele carregava aquele pensamento, isso não vai dar certo. E o Clint fez uma manobra praticamente arriscada, que poderia colocar a carreira dele em xeque, que o empresário dele ainda chamou de bad move, ou se não, em espanhol também é a expressão mal passo, que seria um passo ruim, que quando ele foi gravar esse filme por um punhado de dólares, que é a parte da trilogia, ele viajou para Roma e também foi gravado no sul da Espanha também. Muita gente pensa que é nos Estados Unidos, no filme lá, o Clint Westwood também que interpretou o Joey, lá tem uma parte que fala também de San Miguel, no México também, só que na verdade era uma parte da Espanha, aquele filme foi gravado também. Depois teve por alguns dólares a mais e por último também foi Três Homens em Conflito, se eu não me engano é por alguns dólares a mais, o segundo filme da trilogia. E aqui no Brasil é engraçado que a tradução por Três Homens em Conflito ficou o bom, é, o mal, o belo, o mal e o feio, o belo, o mal e o feio. Essa tradução totalmente desconexa, porque na verdade associaram aqui no Brasil com uma questão estética, mas o filme nos Estados Unidos, entre outros locais também, foi dessa forma. E o Sérgio Leone em si ele enfrentou muita coisa. E o Clint, baseado em tudo isso também, o Clint, na época, ele tinha 33 anos quando ele gravou aquele filme. Ele estava praticamente assim nessa idade, mostrava um cara novo, assim, boa praça, sujeito de boa aparência também. E tem umas metáforas também, pelo menos eu levei por essa forma com o filme. Tem um caráter metafórico também, que aquela imagem mesmo, eu já tinha visto ela em vários lugares, mas eu não sabia que era aquele filme, eu já vi aquelas fotos, inclusive tanto ela quanto de outro filme também, com o Alex do Laranja Mecânica, aquela imagem também do Clockwork. Aí a gente assimila muitas coisas. O azul do olhar do personagem também, que é bem marcado, que é uma característica particular que o Sérgio Leone acabou desenvolvendo de enquadramento pessoal. Que ele sempre filmou, depois disso, com as misturas do cinema, ele colocou como plano geral de enquadramento, e durante o filme também, entrando um pouco no filme, para não ficar só nessa parte introdutória falando de assuntos avulsos, dá para perceber que o filme em si, ele é bem saturado, a cor dele é uma cor mais escaldante, como se trata de um ambiente assim um pouco mais pedregoso, árido, dá para ver pelo tom de pele dos personagens mesmo. Com o Clint, ele já é um pouco mais claro, do olho mais claro, e do outro lado também da família dos Rocco, do Rocos contra os Baxter também, que é o diálogo da família que ele participa entre meio os dois, dá para ver também que o Miguel é um pouco mais escuro, o Esteban tem um olho mais claro, o irmão dele também, o Ramon também já é mais moreno pro lado mais latino mesmo em si, da questão de cor de pele mesmo, pelos traços também, o Miguel com bigode, dá para ver pela família, toda a conceituação assim, também a gente já vê umas questões assim, estéticas também bem presentes no filme, que parece metafórico, mas é bem significativo. E pegando por esse lado, quando entra o cowboy também, que o Joe entra na cidade, já dá para perceber uma questão bem interessante, que o filme do gênero western, se como mais tradicional, que depois mais à frente o livro também fala, pegando por o livro também, que tem um western psicológico, que essas características mesmo, as características voltadas ao progresso, ao desenvolvimento, também dessa questão da chegada da modernidade e dos índios. Mas no caso o filme não conta com o índio em si,
não conta com o índio em si, mas tem uma parada que é muito interessante, que dá para assimilar a figura do latino também, principalmente o latino e depois também um latino-americano. E é muito interessante essas questões que dá para fazer um passo assim, associando esse filme com outras coisas também. Eu vou falar disso também. Dá para fazer um diálogo com a antropologia, dá para fazer um também, eu acho, eu não sei, não posso estar um pouco equivocado falar sobre isso, mas com a filosofia também, principalmente com o personagem em si. Eu acho que dá para assimilar muito a questão nietzschiana do niilismo, porque além do Sérgio Leone ter feito essas questões da mudança, do rompimento com o tradicional, porque ele é aquela estética, não sei se pode chamar de estética de vanguarda do western, não sei se é um termo correto, se é possível chamar por esse termo, porque ele colocou em xeque as questões do western, quando era o mocinho de boa aparência que chegava, fazia toda aquela questão de mediação na vila, proteger quem estava desprotegido, fazia novos amigos e tudo mais, com a questão da vida em si, com algo bem particular, a questão corriqueira mesmo, e até no livro do Fernando Ressal dos Valores Puritanos, que dá para fazer uma analogia com essas questões, que tem um desconstrutivismo, na verdade, por trás dessa figura de linguagem em si. Porque ele pegou o diálogo inspirado no Akira Kurosawa. E o Akira Kurosawa era bem semelhante, para não falar igual, porque mudou algumas coisas, que ele pegou do western tradicional e reformulou fazendo o próprio western italiano também, ou western spaghetti, ou também a bang bang italiana. O Reginaldo falou uma coisa muito interessante no chat também sobre o homem e natureza. Esse paradoxo é bem pertinente e é muito interessante também o comentário que ele fez, que dá para ver todas essas questões com a questão da natureza, não só do ambiente, mas quando o Ramon está na cena do tiroteio, o Ramon também vem aquela parte do exército. Aí tem até aquele presente da arma que dá para ver bem contrastado também, essas questões mesmo do ambiente, do rio e tudo mais, que ele vai com aquele amigo dele, que eu agora esqueci o nome do bar, ou saloon. Salão, que é o termo assim, onde o pessoal assimilava muito ao Velho Oeste, a jogatina, prostitutas e bebidas, e o estrangeiro abordava o salão como um todo. E pegando por essa relação também, homem-natureza, que dá para fazer um paradoxo com a questão da antropologia, mas também tem uma parada que é muito interessante nesse filme, pelo menos particularmente, me chamou muita atenção, é porque ela não retrata o índio em si, mas a questão do latino-americano como sendo um inimigo dos Estados Unidos, porque, de certo modo, o Joey ele fez uma articulação entre concílio de jogo de interesse entre os Rocos e os Baxters também, ou Baxters, que logo no começo ele mostra também que ele chega, vai passar com o cavalo dele, os caras atiram no pé do cavalo, só que não chega a pegar, ele vai pulando aquela madeira. E depois ele volta, aí o cara zomba da cara dele, ele mata os quatro só naquela coisa lá, e depois ele vai e pede o velhinho também para fazer três caixões. Depois ele fala que errou a conta, que era quatro. Aí ele chega no xerife também e ele mostra aquela questão de autoridade. Aí já causa uma certa versão, um cara que chegou de longe. Eu pulei o começo do filme, que eu tava falando também, mas só que eu tava falando do Akira Kurosawa. E o Akira Kurosawa que eu queria ressaltar é que também o Sérgio Leone sofreu um processo, porque, de certo modo, ele se viu ludibriado, porque o Sérgio Leone praticamente copiou o roteiro dele, fazendo alguma transposição de valor, com algumas coisas, valores estéticos, né, figura de linguagem, de uma forma bem pertinente de criar o próprio western, que ele criou na época que já estava desfalcado. E uma coisa que me chama a atenção durante aquele filme é logo a entrada, porque ele já chega e tem um receptor da vila, que é aquele moreno do bigode, que é o Juan de Deus, que ele fala, meu nome é Juan de Deus. Aí, é o Juan de Deus, praticamente de uma forma que todo mundo entende, para não ficar muito assim. Aí depois tem o menininho, ele sai da casa que escuta aquele barulho de tiro e vê o menino correndo, o menino desesperado, e ele nem entendia ao certo o que era, e vê o menino, e o menino chama Jesus. Dá para fazer logo uma alegoria com essas questões religiosas mesmo. E dá para pegar, fazendo uma adequação mesmo assim, uma comparação. E logo mais à frente também, com o desenrolar dos fatos mesmo no próprio filme, que é um diálogo bem interessante, dá para avistar também a figura da Marisol. A Marisol, como se diz, o próprio gênero do western fala da moça pura, recatada, dos bons valores também, aquela moça sutil, né? Aquela questão da personalidade. E ele olha para a Marisol, quando ele está subindo a escada com o capataz, se é que pode chamar de capataz, mas um dos trabalhadores do Miguel também, o Chico. Aí ele pergunta qual é o nome dela. Aí o Chico vira para ele e fala que para ele, como diz, tira o corpo fora. Nela não, ela não era para ele se meter com ela, mas ele fala que só perguntou o nome. Depois o Miguel também apresenta as acomodações
E outro fato interessante que dá para mostrar os Estados Unidos também como sendo um representante de alto valor, porque tem uma questão metafórica, que ele dá $100 para ele. E aí o irmão do Miguel, depois que chega também o Esteban, ele pergunta por que ele deu $100 para ele, se ninguém tinha pago até então. Aí depois, mais à frente, quando ele ouve falar muito do Ramon, e quando o Ramon chega depois também, o Ramon já tem aquela certa criticidade, ele tem aquele olhar de cunho mais crítico, ele olha para ele e ainda fala para o irmão dele que não é apenas, eu nunca tinha visto, ele viu um olhar daquele, mas aquele não é apenas um olhar de um pistoleiro qualquer, mas era de alguém muito esperto também, ele já fica, como disse, com o pé atrás. E durante o filme se dá para ver essas questões mesmo, quanto ele é desenrolado, porque ele fez uma conciliação de jogo de interesse manipulando os dois lados, porque ele conciliou com os Rocos de um lado e depois foi com os Baxters também, que fez a negociação que ele entra no quarto e fala com a mulher também do cara dos Baxters. E ele pega $500 com ela. E ela fala ainda, ela brinca com ele, falando que ele ia ficar rico naquele local. E outra questão do western que dá para ver presente nesses valores, assim, não só os valores religiosos, mas a questão mesmo do próprio estilo, do segmento em si, a questão da moça, que eu até pensei que ia desenrolar alguma coisa com ela, mas teve um flerte, que ele olhava para ela com um tom de flerte da Marisol, e ele ficou sabendo que a confusão maior se deu porque a Marisol foi tomada do marido, e ela tinha sido acusada de uma trapaça no jogo, se eu não me engano, agora eu não lembro bem, mas lá no filme fala, eu acho que foi o jogo de cartas, e fazendo com essas coisas, dá para pegar uma coisa bem interessante, que mostra dos dois lados, mesmo sendo o pessoal latino, assim, não sei se pode chamar, latino, de certa forma, que o pessoal está representando como se fosse o México, e tudo mais. Dá para ver que ele é um cara muito, assim, como se diz, é um personagem sem escrúpulos. Por isso que eu falo que dá para relacionar assim, com as coisas, pegando mais pro lado filosófico, porque o western tradicional era isso, o bom moço que chegava de fora, mas questões que avistavam uma pequena cidade em si, no meio de um lugar praticamente inóspito, então, um pouco habitável e a cidade em si. E pegando por essas questões também do bar, já dá para ver que a presença dele incomodava. Quando ele chega, que ele conversa com o cara do bar, o bar já não tinha movimento, não tinha mais nada, que a cidade estava ficando deserta por causa desse tipo de conflito. Estava todo mundo morrendo também nessa guerra e também a questão de arma com os Estados Unidos. E mostra os Estados Unidos como uma série mesmo, a potência econômica, entre outras coisas também. Pegando que a figura do cowboy, que é um estereótipo físico, era a parte já vinculada com essa questão, tem relacionado com a literatura também, entre outras obras, que vem desde a segunda metade do século XVII, com as histórias mesmo, e tem uma afirmação, uma ressignificação de significados e também inserção de símbolos, e pegando com essas coisas também dá para fazer um paralelo bem interessante com a música country, que hoje em dia a gente conhece como música country, também a música regional, entre outros locais do Texas também, do Alabama, dessas coisas assim, que é o gênero folk. E não podendo faltar com o filme, a trilha sonora é bem impactante. E o Ennio Morricone também, o Ennio Morricone, ele se destacou muito nos filmes, não só no filme Por um Punhado de Dólares, mas também em outros filmes, como Sacco e Vanzetti também, que tem parte dele. E se eu não me engano também, outros filmes italianos também, se eu não estiver enganado, no A Classe Operária Vai ao Paraíso também tem uma trilha sonora baseada nele. E ele é responsável por encabeçar vários filmes. Se eu não me engano, entre filmes dele, assim, com obra cinematográfica, tem registro de 114, mas de partituras escritas, assim, entre partituras escritas e obras clássicas, eles ficaram eternizados como som, ele tem um total de 500 obras. Aí dá para ver como essa questão estética é impactante, mas também essa questão do áudio em si, a música ela pode despertar uma série de sentimentos. E visto que tudo isso começa a partir de 1930, com essa transição do cinema, que o western até 1920 não contava com esses auxílios. Em 1924, que foi colocado também como uma categoria da filmagem do western, que dá para pegar também como a questão da câmera, a câmera móvel, que até então era só totalmente a câmera fixa e com um take, com rolo de filme, não tinha essa questão de formulação de cenário, de enquadramento, de posicionamento, e é bem interessante essas coisas. E após a década de 40, pegando o gênero do western, vai dar uma reviravolta total nas questões da guerra. E já começa a entrar em voga as questões como a exploração do sujeito pelo capitalismo, entre outras coisas. Não reparando que eu acabei arrotando que foi mal, ou é. Aí pegando essas coisas assim, dá para fazer um paralelo, dá para ver o quanto esse filme é rico em questão metafórica, em questão de figuras de linguagem, porque tem todo o estereótipo físico,
de um homem robusto, praticamente de boa aparência, e ele tem um lado assim também um pouco, não vou falar místico, mas tem um lado assim mais, como se diz assim, introspectivo, que o cara guarda uma série de segredos que ninguém sabe praticamente o nome dele, não sabe, pensa que ele é só um matador, a identidade em si ele não deixa muito claro. Ele fica considerando esse jogo de interesse, aí ele acaba manipulando todo mundo durante a passagem do filme, até que numa parte ele é descoberto, que ele desce e tira a Marisol de lá também, e mata todo mundo. Ele pede para Marisol fugir com o filho dela, o Jesus, o menino, e o esposo dela também, que ele dá o dinheiro que ele tinha conseguido. E ele também, o cara do bar, ele pergunta para ele como que ele ia pagar, e ele acaba pagando também, só que dá para ver uma conciliação de jogo de interesse. E aquela parte do cemitério também, que é bem interessante, como ele arquitetou tudo, essas questões que ele pegou dois corpos também, que ele pegou dois corpos e avisou, e todo mundo fez aquele conflito no cemitério, que aí escuta aquela partezinha lá do som que é bem tipo, faz aquele negócio, aquela espingarda lá. Eu fazendo som aqui sai uma merda, mas enfim, é só questão de representação mesmo. E dá para fazer paralelo com muitas outras coisas. Se alguém quiser falar, ó, vai dar um toque aí também, que às vezes eu tô só falando e alguém quer falar alguma coisa. Alguém dá um toque aí também. Oh, só queria fazer um complemento. A trilha Fala aí, Eric. sonora, eu não tenho webcam, então, enfim, eu só dou um complemento. O Ennio Morricone morreu, se eu não me engano, o compositor da trilha sonora desses filmes, entre vários, morreu aliás, morreu mês passado. É, Enfim, dia 6 de junho. isso. É, vou olhar aqui, eu fiz uma colinha aqui só com a data, mas foi 6 de junho mesmo, eu acho. É, eu tenho uma colinha por aqui, velho, mas olha, eu faço a merda do negócio, não anoto nada. Quando eu anoto, eu perco o trem, velho. Ah, não. Mas é isso mesmo. É, né, 6 de julho. 6 de junho mesmo, não tô errado, não. Achei aqui. Então, o Eric, vai falando aí também, velho. Você conhece o Western também? Porque Não, só eu. assim, você resumiu tudo, né? Que basicamente é a quebra de valor. O garotão que salvava a mulher, enfim, das mãos dos mexicanos, dá lugar aos personagens que estão atrás de dinheiro, são mais humanizados. Geralmente tem característica da cor amarelada na película do filme, personagens banguelos, sujos, enfim. Essa transição aí, enfim. É Eu, isso. eu, eu queria que você falasse mais, velho. Eu ia falar, eu ia te chamar agora há pouco, mas você já falou, mas se quiser ir falando, eu vou falando, você também vai falando. Dá para fazer umas questões bem interessantes com esse filme também, que o Eric falou também, o amarelo na fotografia também, eu fugi um pouco, não só da questão do filme, mas o amarelo, com a gama de cores, ele já vai mais para a questão saturada. O amarelo é questão quente mesmo, aquela questão do toque, do tom de pele, uma coisa mais enrijecida mesmo, mais embrutecida pelo calor do sol também, com essas coisas que dão uma luminosidade maior, a saturação deixa com um tom mais vibrante. Agora o azul já é um tom mais de melancolia, que causa um certo tipo de sentimento. Deixa eu ver, alguém mandou alguma coisa aqui. Isso, as moscas também. Bem interessante. O Eric falando essas questões assim também. Nesse filme dá para tirar um monte de figura de linguagem. E quando eu vi esse filme, eu tenho a mania de fazer umas conexões assim, que eu fiquei lembrando de antropologia. Eu não sei, velho, vem na minha cabeça também o Radcliffe Brown também, com o rompimento da história, com aquela questão do eu e o outro também, o rompimento com os paradoxos da história. Veio o Franz Boas também com a questão do difusionismo, particularismo histórico também, essas coisas assim. Mas depois eu também lembrei da antropologia tradicional também, com o Sir James, com o Fraser, com o Tyler também, na antropologia europeia, e também o Lewis Morgan nos Estados Unidos, com até essas questões assim também com os Estados Unidos como potência imperialista, e também colonizadora também, com esses impactos da colonização também. E dá para fazer um paralelo também, que eu não sei, o Rogério pode falar disso também, que seria interessante, se ele quiser falar, com outros autores também, como Max Gluckman também, com as expedições também, com essas questões de estudar a colonização também, as questões de território, dá para fazer uma série de vastas coisas assim, de ampliação de ideias mesmo, com as questões culturais também, as questões geográficas, dá para fazer um paralelo com um monte de coisa, com a filosofia, outras disciplinas do saber também, como a sociolinguística, eu não sei se alguém já ouviu falar também, que tem os expoentes. Muita gente conhece nas ciências sociais também, com essas questões de linguagem também, como análise do discurso Foucault, o Saussure também, o Péchet, entre outros também, o Labov também, que é responsável pela essa questão da sociolinguística também, que ele estudou a questão europeia também, a questão inglesa também, acho que dá para fazer uns paralelos com essa questão da fonética, das figuras de linguagem, o Wright, não sei se vocês ouviram falar disso já, mas eu estava lendo as coisas de sociolinguística também, dá para fazer paralelo com muita coisa. Eu queria ouvir vocês também, porque às vezes só fico falando, é bem chatão, só uma pessoa só ficar o tempo todo.
Mas eu queria também ouvir, se alguém quiser alguma coisa falar também, alguma consideração que entendeu do filme, aí depois eu vou dando seguimento, se alguém quiser, ou... E é isso, se vocês quiserem ficar à vontade também. É isso aí, então. Vamos dar uma abertura aí pro pessoal que aqui pelo chat, ou quiser entrar aqui. Legal você entrar na tela, né? Entrar na tela. Que aí a gente faz essa gravação aí. Mas eu tava. Deixa eu só. É que eu tô ao mesmo tempo. Desculpa se eu tô meio travado, que eu tô ao mesmo tempo tentando manusear aqui o layout para dar tempo para fazer a gravação, né? Espera aí que eu vou dar um jeito aqui. Relaxa, Rogério, pode fazer isso. Até eu apanho, então. Acho que todo mundo apanha até hoje daqui também, nesse Não, aplicativo. e tá tendo um curso de Google Meet, eu não fiz. E o Google Meet é o básico, né? Não, mas é assim mesmo, eu também nunca tinha mexido com isso. Eu acho que muita gente que também tá mexendo as primeiras vezes também. Esse ano que eu mexi com isso agora, nunca tinha mexido também, não. Não, mas eu vou fazer então. Ô, Eric, vou fazer. Agora eu consegui aqui mais ou menos arrumar. Eric, não, o Max, desculpa. É que o Eric tinha falado antes. Você fez. Pô, ficou muito bom, cara. Não sei se ia falar mais, estava falando mais, achei. Você fez tanta associação aí, instigou tanto, né? Enquanto o pessoal vai pensando aí. E aí eu fiquei pensando em várias coisas, né? Que eu fui anotando aqui também. Por exemplo, essa questão, né? É bom frisar para o pessoal que não assistiu o filme que nós entramos assim, o Max foi muito além, né? Porque na verdade nós entramos lá no finalzinho do capítulo do filme, que é o Western Spaghetti, né? Quase o autor quase nem cita o Western Spaghetti, né? Então tudo que o Max fez aqui foi muito de pesquisa dele mesmo e atrás de tudo isso aí, né? Porque o Western Spaghetti já é um gênero do western, né? Mas que está lá na frente, né? Porque o western começa lá em 1903, né? 1903 é o primeiro filme sobre o western, filme mudo ainda, né? E eu esqueci o nome do filme, como que é? Não, tem Tempo das Diligências, que é do John Ford, mas a Nívia está até colocando aqui o lugar da mulher no filme. O lugar da mulher no filme, 200 homens e duas mulheres, as outras podem ser percebidas trancafiadas em casa. Exatamente. Então, mas umas questões aí, por exemplo, essa das relações que você fez, né, com a antropologia, com a filosofia. O Western Spaghetti, ele não está discutindo ainda muito essa questão tão forte que está lá no Western, lá no começo, que é a ideia do civilizado e da civilização e da natureza, né? Que é a ideia do o branco americano tal e o índio, né? O índio é o selvagem, né? Então ele tá numa perspectiva bem evolucionista cultural mesmo, lá do início da antropologia, como o Max citou aí, o Fraser, o Taylor, o Lewis, né? Lewis Morgan, esses autores evolucionistas culturais. É fruto dessa época, né? E essa discussão de civilizado enquanto selvagem versus selvagem é muito forte, né? Esse é um diálogo forte com a antropologia que faz que mais o western clássico que faz, né? Ou o western psicológico. Sem contar isso que a Nívia colocou aí da mulher. A mulher depois ela é protagonista, ela depois, mas como a sequestrada, né? A mulher branca sequestrada e o cowboy mocinho que vai libertá-la das mãos geralmente dos índios, né? Que são os malfeitores, os inimigos da civilização, né? E os índios que atacam diligências e atacam trens, e os trens é o símbolo do progresso, né? O trem que está surgindo e cruzando todas as fronteiras, enfim. E esse é um diálogo bem forte com a antropologia mesmo, mas talvez essa antropologia lá de trás, né? A antropologia lá de trás do evolucionismo cultural. Não? O Western Spaghetti, por exemplo, ele foi filmado, esse filme foi filmado na Espanha, né? Em Almeria, no deserto de Almeria, lá, porque a Espanha era um lugar, na verdade, não sei, a Espanha é bem isso mesmo. Se você tiver a oportunidade de pegar um carro e andar pelas estradas espanholas, assim, ela lembra muito os Estados Unidos, essa parte árida, sem deserto mesmo. É um clima horroroso, assim. Quem vê a Espanha, aquelas fotos de Madrid, Barcelona, fala, nossa, que maravilha, a Espanha, né? Ou outras cidades, mas é um horror o interior da Espanha, as estradas espanholas é um horror, é assim, a distopia completa, porque
Não tem verde, não tem nada, só tem poluição, né? Uma coisa absurda. E outra coisa que é legal, assim, com essa questão com a filosofia, né, que o Marx instigou também a gente a pensar aí, a ideia do niilismo, né? Esse filme do... Quando eu assisti esse filme do Punhado de Dólares, vem do Clint Eastwood, porque o Clint Eastwood, assim, é uma figura que ele não tem lado. Ele está entre dois lados. E porque o que move ele? É grana. Quem dá grana para ele, né? Então ele jogou nas duas pontas, assim. Ele estava a favor de um lado e contra o outro. E depois ele ficou desse outro lado contra os rojos, né? Então ele estava dos dois lados. E o negócio dele era grana, né? Pagando, ele está ali, né? Nesse meio. Eu lembrei muito da ideia do estrangeiro, né? Do Albert Camus, né? O estrangeiro, assim, o cara matou uma pessoa, mas por que ele matou? Ele nem sabe dizer por que ele matou, né? Ele não sabe dizer. Ele matou na praia lá um árabe, não sabe por que matou, e ele é julgado, e a lei não serve para ele, porque, assim, o que eu vou fazer com essa lei? Eu não sou um ser humano como outro qualquer, eu não tenho um time, não tenho um lado, não tenho uma ideologia, não tenho nada. É isso que o Marx chamou de niilismo, né? É bem interessante essa associação que você fez e várias outras que você fez. Cada associação que você fez aí dá um texto, né? Dá uma discussão própria. E aí, Rogério. Oi? Não, vamos. Não, pode falar, depois eu falo. Não, porque eu lembrei muito também, esse filme, o Western me lembra uma época, por exemplo, eu acho que sou mais velho aqui no grupo, não sei, né? Um dos brinquedos que eu tinha na zona leste de São Paulo era Forte Apache. Não sei Era o se índio, não é? o Forte Apache era um brinquedo que você montava com peças e tinha os bonequinhos que eram os índios os pessoal não são os cowboys, mas é o pessoal do exército americano. E o exército americano sempre vencia os índios, né? Porque nos filmes a gente assistia era isso, né? Não tinha, os índios eram os grandes vilões, assim, né? E a gente brincava disso, de Forte Apache massacrando o índio. Olha só como é o imaginário da criança, né? Como vai sendo criança, você vai criando esse imaginário. Se você não chega lá na frente e tem leituras, professores, outras coisas que desconstrói isso, você constrói só preconceito, né? Então e essa coisa pegou mesmo, você vê, não é nossa lógica. Os índios americanos são totalmente diferentes, iroqueses principalmente, né? Acho que teve um trabalho do Boas com os iroqueses. São índios completamente diferentes, assim, do nosso tradicional aqui dos trópicos. E também os militares, né? E a gente é aquele dualismo, o bonzinho contra o ruim, né? O bom contra o ruim. E é interessante que nesse filme, o Sérgio Leone, isso que é fantástico, ele não está construindo lá quem é bom, quem é ruim, porque o Clint Eastwood não é um cara bom. Ele está ali por grana, então não tem esse dualismo. Acho que esse foi genial. Ele levar o western para um campo como um gênero cinematográfico sem ficar estabelecendo quem é o bom, quem que é o ruim nessa história, né? E aí acho que foi genial, por isso que ficou um tema, ficou um western clássico, né? O Sérgio Leone ficou uma referência na área. E aí quebrar isso, né? E o que o Max até colocou. Pô, o Sérgio Leone fez isso, esse filme é de 64. Ele faz isso depois que já acontece o declínio do western nos Estados Unidos. O western já tinha acabado nos Estados Unidos, já estava em declínio. O declínio do western foi na década de 50. Aí o cara chega na década de 60, resolve filmar o western levando lá para Itália, você imagina, né? Aqui na Itália ainda fazia muito sucesso, era como se fosse os caras davam risada com isso, né? Tinha muito deboche, né? Se quiser Ô, falar, Rogério, foi mal, eu te interrompi. Pegando essa não, questão. eu tô aqui puxando o papo aqui, Eu falo assim, não, eu fiquei viajando com a antropologia. A antropologia pega com a clássica mesmo, eu fiz os paralelos. Eu pensei em filosofia, eu acho que eu também faço muita abstração. Eu pensei naquela é questão muito do bom. paradoxo. É um paradoxo da filosofia também. Será que o homem é bom? Um homem como uma folha em branco, ele é bom ou a sociedade que o corrompe? E também tem outras questões. Pois Será é. que o homem realmente é o lobo do homem? Como Thomas Hobbes também. Tem essas questões, assim, pegando também com, não só com a filosofia, mas com outras coisas também. Dá para fazer paralelos com essas questões. Também pegando com outras coisas também. A Itália, questão cultural, que a Itália é muito forte na comédia mesmo. Eu esqueci também aquela hora que tem o Maurício Botticelli também, que era uma referência também na questão da comédia na Itália também, que a Itália praticamente tem toda aquela questão sarcástica. E pegando o Ennio Morricone também, que o cara era um gênero também, que essa parceria que ele fez com o Sérgio Leone ainda,
E tem outras coisas de curiosidade, que o Sérgio Leone, não só por esse tipo de coisa, mas ele despertou algo no Clint também, como esse pseudônimo nessa questão da personagem, como dá para falar como a personagem em si, a categoria. Do Clint Westwood também, que ele adotou isso nos 3 filmes também da série também, e também após ele também na carreira ele levou também a questão do sem nome, do personagem também com uma identidade não constituída, e dá para fazer os paralelos, e é muito interessante pegar isso também com o Sérgio Leone no decorrer do filme, que o filme termina com uma mensagem muito louca também, que eu não vou ficar repetindo o filme inteiro, todo mundo vê aquela cena também, que ele taca fogo de um lado, passa do outro, ele sai dentro do caixão. O Max, travou. Não é só isso também, que mostra que ele brincou com todo mundo. Aí o cara fala assim, pergunta pra ele do bar, tá me ouvindo agora? Deu uma travadinha, mas agora voltou. Agora Tá voltou. conseguindo me ouvir? Se quiser eu repito. melhor você repetir, não, porque eu falo assim, eu perdi sobre as um pouco o questões seu do raciocínio, filme. eu perdi esse finalzinho que estava falando. Do caixão, Não, a eu hora que você está repito. falando do caixão. Eu Do falo assim, fogo no pegando... caixão. Então, no filme ele sai com uma questão do fogo do caixão, que sai até um caráter assim, um tanto quanto satírico, mas ao mesmo tempo tem uma questão bem por trás, se for usar como uma figura de linguagem que mostra que ele sofreu um abalo durante a pancada que ele levou, que ele escondeu no celeiro e tudo mais. Por mais que ele sofra, ele apanhe, ele vai sair como um vencedor absoluto, porque ele destruiu os dois lados. E o jogo de interesse mostrou que ele manipulou os dois, e os Estados Unidos sai como uma grande potência, que o cara do bar pergunta se ele vai esperar o governo. Aí ele fala que tem entre o governo de um lado do México e o governo dos Estados Unidos, e ele no centro novamente, que é o pilar. É o pilar de toda a construção. E é muito interessante, pegando se eu poderia ficar falando horas e horas de cinema também, que eu comecei a achar bem interessante, eu fui lendo também, vendo os vídeos, coisas sobre o gênero, que não só isso, que o Sérgio Leone, ele influenciou outros grandes diretores também, como o Sam Peckinpah, em 1970 também. Ele influenciou também o Tarantino. Por incrível que pareça, o Tarantino, agora eu vou tentar procurar aqui, que eu tinha notado, o Tarantino tem um próprio western, assim, de 2016, pode ser considerado do gênero, que é um filme particular dele, que eu tenho um nome aqui anotado. E também o John Milius. John Milius também, que é outro diretor e cineasta e roteirista também. Ele inspirou várias pessoas também na composição. O Kubrick também, depois de 7 anos, em 1971, ele lançou Laranja Mecânica. E o Laranja Mecânica também tem essa perspectiva. Na questão, não sei se vocês repararam também, como a questão que ele desenvolveu um gênero próprio de filmagem, como a forma que o Leone fez. Se olhar bem, os diálogos são bem assim, atenuados, só que não é um tipo de diálogo rápido, como o western tradicional, que tinha toda aquela disparada, a ideia do cavalo, do pôr do sol, do índio atacando. Ele faz um diálogo mais lento, que tem aquele close-up, o close absoluto com o plano geral, que é aquele foco no olho, e às vezes ele tem aquela questão de para assim também na arma, que mostra o personagem com a perna, e tem aquele diálogo, é intercalado de enquadramento. E é bem particular, que tem as partes em que o tempo ele é bem lento e dá aquela sequência assim, do otimismo. E tem aquela musiquinha também lá, aquela musiquinha bem típica do começo do filme, que é bem marcante do Morricone, e tem aquele outro subilzinho também que parece alguma parte do filme, que eu não sei se vocês vão lembrar aquele. Sei por que eu tô fazendo isso não, mas é do filme. Aí tem essa parte, é bem marcante. Essas músicas são os clássicos do western, assim. Aí fica na cabeça. Exatamente. Pode falar. Pode falar você, eu só tô lembrando dessas músicas aí, porque, inclusive, né, tem essa questão, não sei se vocês lembram também sobre isso, mas, por exemplo, na minha adolescência, eu tô passando um filme aqui na minha cabeça também, né? Acho que eu tô ficando velho mesmo, não tem jeito. Mas, assim, o grande símbolo do macho alfa, do homem alfa, macho mesmo, era o homem de Marlboro, né? E o homem de Marlboro é um cowboy. É a barba por fazer, o queixo quadrado, o chapéu do cowboy, o cigarro na ponta, né? É o Clint Eastwood aí, um punhado de dólares, né? Criou o imaginário, foi uma geração assim que anterior ainda a minha, né, tal, que criou esse imaginário do macho alfa, esse machismo mesmo. Isso incentivou ainda mais esse machismo, né, no mundo ocidental. O homem branco, másculo, né? O Quentin Tarantino que foi romper com esses estereótipos, né? Colocou lá
um negro no western, não é? Como chama? Acho que foi Os Oito Odiados, né? O filme de Quentin Tarantino. E ele também, eu esqueci, também tem um que eu esqueci de falar, Os Malditos Bastardos também do Tarantino. Ele tem vários também. Bastardos Inglórios, né? Aí o pessoal tá citando aqui também os Sete Homens e um Destino também. Acho que o Gideon também falou das questões das músicas também. A Nívia falou velho não, experiente, sabe, odiado. Eu vou citar aqui vou citar aqui então o que o pessoal colocou no chat, porque aí você vai comentando. A Nívia tinha colocado aqui, ó, o lugar, eu já tinha falado, mas vou falar de novo, né, que falou muito rápido. O lugar da mulher no filme, né, que ela está citando aqui, 200 homens e 2 mulheres, as outras podem ser percebidas trancafiadas em casa. Né? Não sei se você quer comentar um pouco essa questão das mulheres, tá? O papel da mulher no filme. Quero. Se puder. Vocês estão com pressa do tempo? Eu pergunto sempre, porque eu não sei como. Não, a gente, na verdade, a gente faz uma live aí de no máximo 1h30, no máximo, assim, né? Para dar aquele. Acho que é o tempo legal, porque é online, né? Para não ser cansativo. Eu pensei nisso também. Eu vou ser mais sucinto. Então, que a Nívia falou do papel da mulher, pegando com a literatura e trazendo também com a contextualização do filme, mostra que a mulher ela tinha um valor a ser ressaltado da questão. Dá para ver como um objeto estético. E sempre o western, o gênero se contou com a mulher bonita, a mulher pura e casta. Que olhando por essas questões dá para ver o estereótipo de uma mulher almejada perfeita com um relacionamento, tanto sexual como familiar também, a questão da estrutura também, vendo como de uma forma matrilinear também a mulher, todas essas questões vezes, com o homem como, até no filme retrata o homem como um papel mais viril. E no filme tem uma parte que é interessante também que mostra que o marido dela, de certa forma, ele é colocado como alguém assim não tão viril, porque ele perde a mulher, mas ele não questiona para não poder matar o filho. Tem aquele jogo de troca que ele se vê numa situação totalmente acuada. E no caso, o Ramon aproveita de toda essa questão do estereótipo. E a Nívia falou das mulheres também. Quase não vê mulher no filme, só vê a mulher também, que ela é colocada, a mulher do Baxter também. Ela fala como uma mulher rica, ela não tá nem ligando para praticamente essas questões mesmo de ser considerado um objeto, mas ela mostra que ela é uma mulher rica, de posse também. E essas questões assim, que a mulher ela é colocada mais como taxativo. Rogério, também a gente conversa dessas coisas assim, pegando a mulher também, e depois mais à frente dá para colocar também que a mulher nos filmes também surgiu como a cowgirl também, não sei se meu inglês é uma merda. Aí depois tem a figura também da Mulher Maravilha também, como uma questão acompanhada do Capitão América, que trouxe após essas questões da guerra também como uma construção dos Estados Unidos como forma absoluta. A mulher foi enquadrada de certa forma, mas não foi por livre e espontânea vontade, foi mais por uma questão de necessidade mercadológica. E pegando também aquele documentário que a gente comentou aquela vez em sala lá do Super-Heróis Decifrados também, todas essas questões da colonização também, dá para fazer um paralelo com muitas coisas, questão dos quadrinhos também entre os anos 60, dá para fazer muita coisa relacionada a isso também, antropologia cultural, a questão dos indígenas também dá para fazer outros aspectos também, pegando com os apartes também, o índio norte-americano também, o nativo, que hoje em dia a gente ouve muito música xamânica também, que mostra como uma forma de resistência com a terra, a Pachamama, e vê essa dicotomia também, homem e natureza, só que de um lado, a questão da não racionalização, a questão de não querer acompanhar essa lógica desenvolvimentista e progressista, mas a questão do autoconhecimento, da preservação e do cuidado. De outra, uma questão totalmente mercadológica, estética também, que invadiu a questão do cinema após a Primeira Guerra também, Segunda Guerra, essas questões marcadas pelas guerras também, após 1940 também, que até no finalzinho do livro vai falando isso, essas questões de exploração pelo capitalismo. Dá para fazer uma série de questões e posicionamentos também. E é bem pertinente se parar para pensar. Um filme ele é carregado com uma gama de significados. E o índio também, pegando que o índio tem dois comportamentos de análise perspectiva, que o índio, em um, ele é totalmente racional, incontestável e totalmente indomável. E no outro, o índio já tem aquela questão do nativo americano, ele já tem ressaltado a identidade como forma de cuidado, que a gente vê como é representada a figura. E dá para levar também para antropologia também, pegando antropologia também mais, essas questões da antropologia mais atual também, do Bruno Latour, do Felipe Decolat também. E entre essas questões também da antropologia, eu não sei se eu posso chamar ela de simétrica, eu não lembro agora o termo certo da antropologia mais atual também. Dá para fazer uma análise também dos nativos também, como forma de resistência do modelo de articulação do próprio capitalismo, não só americano, mas imperialista também, como essas questões como o latino também era subjugado também com um valor totalmente depreciativo, não só o latino, mas a mulher também, como era
função de procriação e de acompanhar o marido, respondendo a que a Nívia falou da mulher também. Ela no filme é mais com essa questão mesmo, a questão estética e mostrando a questão da criação, que ela tem como um papel de proteção, que ela é o elo de proteção do filho dela, que se ela não cumprir com o acordo, o filho morre. E é isso. É só essa questão da antropologia que dá para fazer com o western americano, né? O espaguete, pelo menos. O americano. Pelo menos não, porque você vê que o Sergio Leone faz uma forma provocativa, né? Morreram todos os personagens, só sobrou o casal e o filho, né? Que eles estavam assim, submetidos a esses grupos, eles estavam no meio também. E o cara do bar também, que não tomou partido de ninguém. Ou seja, aqueles que não tomaram partido nem de um lado nem de outro, todos sobreviveram, que são 5. São 5 pessoas. Todos os outros personagens morreram. Então, é justamente uma provocação que o Sergio Leone fez para mostrar, né, essa coisa não tem essa coisa de lado, não. Na verdade, o caminho é um caminho feito sem tomar partido de um lado ou de outro. É essas pessoas que vão à frente, né, que sobrevivem. Eu achei muito legal essas questões que ele... é clássico, né, Sergio Leone. Aquela questão de filme que também o diretor acabam sendo filmes de autor, filmes de autor, né? Tanto que nós falamos os filmes de Sergio Leone, os filmes de Fellini, os filmes do Tarantino, os caras têm uma marca, né? Eles têm um registro. Né? Eu vou ler mais algumas coisas aqui. O Matheus, né, fala do Salvador branco americano. A Nívia também colocou na divisão das etapas do western, na primeira etapa o índio como inimigo, na segunda o índio desaparece, né? Essa questão que a gente estava falando agora. Aí você mesmo colocou, né, o Grande Roubo do Trem, eu não estava lembrando o nome do filme 1903, né? Esse é o filme, o primeiro western, né? Eu peguei a colinha, eu tinha anotado, eu notei algumas coisas. O Eric aqui está citando o último, Um Estranho Sem Nome, né, do Clint Eastwood. O Matheus de Madeira, aí não entendi. Se o Matheus quiser aparecer aí para falar, de Madeira, pergunta, não sei se você entendeu. Deixa eu ver, eu não tô lendo aqui, eu vou olhar aqui. A Nívia falou Quando o Matheus fala de Madeira, é do jogo, do Forte Apache. Não é não, era de plástico mesmo. O Rogério também tem na sua época também tem o Playmobil, né? O brinquedo também. Você lembra dele, né? O Playmobil é mais. Eu também tenho o Playmobil. Né? Porque tinha lá uma gama de personagens. Então, agora o Forte Apache não, era brincar para destruir índio, entendeu? Vamos brincar de queimar índio, vamos brincar de matar índio, né? Hoje em dia tá tendo um Forte Apache da vida real. Não, imagina, esses brinquedos hoje em dia eles estão politicamente incorretos, né? Completamente. Acho que ninguém faria um brinquedo desse, não é possível que... Bom, tudo é possível, né? Com o governo que a gente tem. Bom, não posso falar essas coisas, tá gravando. O Gedeão coloca aqui, o Índio Apache é usado como super-herói no desenho dos Super Amigos, fazendo parte da Liga da Justiça, tanto que serve hoje da meme considerado um herói galhofa. Se você quiser comentar, ou se o Gedeão quiser aparecer aqui para comentar também, falar aqui no... Pode falar, eu vou desligar o microfone, fica à vontade aí, para não atrapalhar. Não, eu tô lendo aqui, não sei se ele quer, né? Não, falando, se ele quiser também, eu vou desligar aqui porque não dá interferência. Qualquer coisa. Quer comentar, Gedeão, isso aí que você falou? Você escreveu, quer dizer? Opa, professor, tá me ouvindo certinho? Estamos ouvindo, beleza. Então, o Índio Apache, né, ele é usado nos Super Amigos, eu gosto bastante do mundo de heróis, assim, e ele é basicamente, assim, um herói que ele quer ser, como eu posso dizer, ele quer representar os Estados Unidos como o chão, né, como posso dizer, assim, ele é mais estadunidense do que o próprio Superman, né, ele faz parte ali do nascimento, só que... basicamente, eles não ligam, né, pro herói, né? E ele é um herói super, se eu não me engano, o poder dele é ficar grande, sabe? Ele cresce como se fosse o Homem-Formiga, sabe? Então ele é um super-herói, assim, bem esquisito. E sempre que o pessoal faz uma referência a ele, é sempre uma referência de meme, né? De tirar sarro. Ele acho que tá longe de ter sido criado para ser um super-herói, um símbolo indígena ou algo do tipo. O que você diz do super-herói, qual é o nome? Ele chama. Acho que é Índio Apache, se eu não me engano. O chefe Apache. Acho que é Índio chefe Apache. Tem a questão do
do amigo do Zorro, né? O tonto. Mas aí o tonto é tipo o Sancho Panza, né? Como que é o. Nossa, esqueci o nome. Ah, Don Quixote. Don Quixote e Sancho Panza, né? Como se fosse uma versão western, né, do Zorro e o Tonto, né? Então estamos viajando aqui. Não, mas é massa essas coisas, não sei se interrompeu alguém, queria falar alguma coisa. É massa essa questão de cinema. Eu esqueci também, teve outro diretor Parece aí, também Marcos, dessa. na tela. Você tá na Ah, tela? é. Ou Você eu tô? desligou Não tá aparecendo aí, não? você desligou a câmera. Ah, não, eu que tô. Pode ir, pode ir. Não. Eu falo assim também, essas questões de cinema, eu esqueci também outro diretor, Martin Scorsese. E é interessante, vendo por essas questões de filme, o Leone também, em 1900, entre a década de 60, ele também foi convidado para produzir o Poderoso Chefão também, com o Sam Peckinpah. Se eu não me engano, é com o Sam Peckinpah mesmo também. Essas questões ele acabou não dando seguimento que ele deixou para fazer o filme dele de 1984, que eu vou procurar a cola aqui, que tem muito filme, que eu não tô olhando aqui não tem algumas coisas só porque é o nome de filme, mas só que tá por aí, eu acho que ele teve um hiato, eu esqueci de falar também que ele teve um hiato entre 1971 e 1984 também, com essas questões, que ele teve problema de saúde, problema cardíaco também, eu tava vendo sobre as coisas dele também, vou procurar ver se eu acho o filme aqui, se achar eu falo. Que é um filme sobre gangsters também, que ele não ficou só como personagem do western, como um cowboy tradicional com estereótipo, mas ele teve a questão dos Ah, gangsters sim. também, que é bem importante ressaltar Tá o falando do filme. Clint Eastwood, né? É, E ele teve aquele policial também, Dutch Harry, né? Dutch Harry, que não é o Clint Eastwood que fazia também? Quem lembrar aí pode falar. Eu se acho que vocês era. quiserem ir falando, eu vou procurar, eu acho que eu não tenho um negócio aqui. Bom, enquanto isso aqui, ó, deixa eu ver. Eu acho que O eu Oito Diados aqui, o Matheus tá falando, aquele filme do Tarantino. É de 2016 esse filme que eu queria falar aquela hora, eu esqueci, Oito Odiados, é de 2016. O sinopse dele. O Eric, se quiser falar aqui, influenciou o tal Cowboy Bebop, aqui não sei. Fala aí, Eric, porque eu não sei o que você quer dizer aqui. Não, no sentido da estética, né? O homem isolado, o revólver, o tiro, o uso semicerrado, mas aplicado no Japão, com alta tecnologia, né? Isso permanece. Esse Esther, essa forma de fazer filme, tem no Rango, enfim, no Django. Para pensar também, a gente volta pro cangaço brasileiro, né? A estética do Ah, é. cinema, né? Retratar. É só isso mesmo. Ah, é interessante, lembrando do Leone também, que ele fez uma retratação, ele fez uma filmagem sobre a máfia judia, que é um fato interessante, em vez de fazer sobre a máfia italiana. Ele ousou meter as caras nesse tipo de filmagem também. Que ele era bem distante, na verdade, se for parar para analisar a forma que ele aplicou nos filmes, era uma linguagem própria, estética, uma criação dele como a questão da filmagem também, a questão do enquadramento, das técnicas de fotografia, mas ele também era bem subversivo, porque um cara e de encontro a essas questões mesmo, que fugiu da superpotência mesmo. Os Estados Unidos veem como uma superpotência econômica, entre outros, cinematográfica também, Hollywood também, entre outras coisas assim. Dá para ver que ele era um cara bem subversivo com essas questões, conseguia se enquadrar a partir de tanta crítica também. E esses caras morreram todos velhos também, se for parar para pensar que ele morreu em 1989, o Leone. Agora, o Maricone morreu esse ano, em 6 de julho também, entre outros também, que nessas questões assim, dá para ver que foi bem interessante dedicar a vida sobre essas questões também. E, de certa forma, ele influenciou muita gente. O Clint também teve a produtora, também, depois cinematográfico, eu falei aquela hora lá, também devido ao termo lá do Bad Movie, no caso, e o Mário Passo também, que quando ele voltou, quando ele gravou o filme da Espanha, que ele viajou entre a Espanha e a Itália também com a gravação do filme, o empresário falou que não poderia ser, ver como uma quebra total de paradigma, que o cara teria tudo para ter se lascado, mas de certa forma foi isso que enquadrou. Em 1968, em 3 de março de 68, que ele conseguiu, na Cahiers do Cinema, que é a revista que era da sétima arte, que ele teve que conseguir com essa questão expositiva mesmo, que o Sérgio Danet fez essa análise comparativa também. Olha na obra dele, ele viu ela como uma questão não só estética, porque o primeiro lá também, o Jacques Boitin, falou que era uma coisa totalmente desnecessária, que era só um filme violento que destruía a imagem do western tradicional, tem todas essas questões, mas dá para ver que é uma nova roupagem também. É bem interessante essas questões de como o cara fez uma reviravolta com o jeito próprio de criar arte, não se limitando a só um simples padrão conceitual estético. Eu acho que é isso. Se alguém quiser falando também, é isso que eu tinha para Ó, falar, pelo menos é isso.
O Reginaldo aqui deu uma dica aqui, citou o Tombstone, A Justiça Está Chegando, né? Do Bonanza. O personagem é o Bonanza, né? Depois, se o Reginaldo quiser comentar. Quer comentar, Reginaldo, isso aí? Esse que você indicou? Eu queria fazer boa noite. Estão me ouvindo? Então, aparece na tela aí. Aí, agora apareceu. Boa noite. Eu queria, primeiramente, dar parabéns pro Max. Show de bola. Seus comentários. Você destruiu o gênero e pesquisou muita coisa. Tá de parabéns. São igual. O Western faz parte meio que da minha infância. Eu sou um pouquinho mais novo do que o professor, mas o Western faz parte da minha infância também. Eu fui assistir muito filme Western com meu pai. E a gente ia na locadora, trazia um filme para criança, um filme para minha mãe e para minha irmã, e o meu pai sempre pegava um filme de cowboy. Então eu sempre assisti. Bonanza é um filme, professor, filme Bonanza. Esse Tombstone é mais novo, já tem o. É até com o Brad Pitt, ele é novinho, menininho, mas é um filme muito bom. Então eu vou falar um pouquinho aqui do Western, assim, a gente esqueceu de citar o John Wayne, né, que é um padrão de macho alfa. Hoje, na cultura americana, você ainda ouve muito falar do John Wayne, esse padrão de macho alfa, dessa coisa toda. O que o Esther trouxe, o Colt 45, igual fala no livro, o Winchester 73, que não fala no livro, mas foi um ícone, o Winchester 73, o rifle do homem que conquistou o Oeste. Outra coisa também que eu queria falar, eu sou meio, como é que eu vou dizer, conspiratório, então, a relação cinema e política, né? Igual a gente pega aí, foram mais ou menos, igual diz lá no livro, são 30 anos que aconteceu esse período, e eles criaram todo um universo para poder enaltecer a cultura americana. Eles falam muito pouco do massacre que foi, total, um massacre dessa conquista do Oeste, dizimou tribos, culturas e tudo mais, e eles colocam isso como algo bonito. Aí na hora que você vê lá na decadência de 40, 50, porque o mundo americano já era outro. Aí eles já colocam outro padrão, outro ideal de cultura, aí já começa o rock, que tem uma frase muito famosa, que o Elvis Presley era tudo que um menino desejava, tudo que o pai da menina odiava e toda menina queria namorar um cara tipo Elvis. Então essa relação do cinema política, eu acho que é o que faz essa força, igual eu falo na conspiração, mas anda de lado a lado, porque a política e o cinema vai introduzir uma cultura, vai introduzir uma forma de pensamento, como o professor falou aí do Ford Apache. Eu não sei se é esse, mas quando eu era menino eu tinha uns bonequinhos de plástico, de índio, uns azulzinhos, uns bonequinhos de plástico azulzinho de índio assim. Eu ainda cheguei a brincar com isso. Não sei se é esse Ford Apache, mas eu lembro da minha infância brincar com os bonequinhos de índio. Mas novamente, Max, parabéns aí. E tem vários filmes. Tem um filme aí que está no livro, eu indico todo mundo assistir, é Os Imperdoáveis, do Clint Eastwood. O Clint Eastwood, com exceção de alguns filmes, todos os filmes dele são ótimos. Muito bom, depois que ele passa para diretor. Então, vale a pena assistir esses Imperdíveis. Um que não cabe tanto no western, mas conta um pouquinho dessa história da conquista do oeste americano, que chama Dança com Lobos. É um filme muito bom, de 94, 93, por aí. É um filme para quem gosta de história, aí alguém colocou. O Eric acabou É de um colocar. filme que vale muito a pena assistir, até em caráter histórico mesmo. Embora tenha toda aquela pintura americana para deixar tudo mais suave, mas te dá uma noção das coisas, porque foi um massacre. E eles escondem muito isso e meio que romantizou essa conquista do homem, o homem e a natureza, igual lá eles falam da dialética, né? É uma dialética, são várias coisas, e sempre o homem tentando ganhar, conquistar da natureza. Aí tem uma cidadezinha que é o ponto de segurança, e a natureza é tudo que tem de errado em volta, e o índio faz parte do que é mal, do que não é legal, e eles sempre puxando a sardinha para poder deixar incutido um pensamento de supremacia e tal. E no Brasil, como tudo ainda vem dos Estados Unidos e ainda perpetua, 70, 80, 90, foi dominada aí pra gente aqui no Brasil. Até hoje o povo assiste Pica-Pau de 1930, 1940. Então,
na gente. E é isso aí. Meu comentário é isso aí. Boa noite, Pô, pessoal. Valeu. Brigadão, Reginaldo. Valeu por tudo, pela consideração, velho. Brigadão de coração mesmo. Obrigado. Falou, Max. Você mandou muito bem. Valeu. O Rogério, só terminando aqui, o Reginaldo falou as paradas muito importantes. Eu também falei, falou dessas questões políticas, que tem dois westerns também, que né, o psicológico, que é a questão da complementação da forma da personalidade do sujeito, o liberal também, relacionado à política emancipatória também, que eu vou esticar muito, não. Mas era isso, eu esqueci só da questão da metáfora do pôr do sol, que ela ficou bem marcante nesse tipo de gênero também, da chegada. E era isso. Não sei se o pessoal tá todo mundo aqui ainda, saiu. O último dos Não, tá Moicanos. aqui. O último dos Fala aí Moicanos sobre eu a vi metáfora do pôr do sol. O que que é? O que que você identificou aí? Fala aí. que é a questão do forasteiro tá chegando e se enquadrando, e como seria o pôr do sol. Seria, eu acho, para mim, seria a questão do romper da aurora, seria uma questão de vencimento, não com a interferência do índio nesse padrão índio-natureza, mas com o índio não é. O índio não tá por perto, não é visto como uma ameaça, nem uma ameaça, é um progresso, que seria o fim da jornada. Eu entendo dessa forma, mais com caráter metafórico, não sei, posso estar enganado, mas a maioria das coisas que eu falo é que eu fico viajando assim também, eu tento não, eu vejo uma coisa assim, ou ouço alguma coisa, eu fico meio que, isso com aquilo, aquele negócio, fico fazendo as paradas até a hora que fica meio assim, é Pô, meio que mas uma coisa, eu tô, ainda bem que você faz isso, porque a ideia da gente discutir cinema é para isso mesmo, para viajar, pô. A gente tá aqui o espaço é de viagem. A gente não pode viajar por causa da pandemia, mas mentalmente nós vamos viajar, cara. Então o cinema faz isso isso. O cinema possibilita isso, né? pegando a metáfora, outra metáfora, não, mas isso já é uma teoria, pegando do Glirz também, que a teia de significados dá para fazer tudo isso com paralelo com essas questões do filme, cotidiano, todas essas coisas, construções, entre várias Esse, questões. esse exercício que você está fazendo aí é legal porque é o que eu costumo sempre falar, assim, né? Que o cinema ele é um texto, né? Tudo bem que o próprio Goethe fala isso, né? Você vê a sociedade vista como texto, o cinema também se pode ver como um texto, né? Quem está acostumado com esses textos tradicionais, os livros, tal, mas você vê quantas coisas do cinema, um filme, né? A gente está falando de um filme, como possibilita as entradas, né? Para várias argumentações, para várias reflexões com outras áreas. Isso é muito legal. Eu ia dar o Reginaldo, não sei se ele está com sinal aí, com sinal ruim, é que é o seguinte, o Reginaldo pôs ali o link para quem não fez inscrição, mas acho que ele confundiu, vamos ver, daqui a pouco ele entra, porque na verdade é um formulário para quem não fez inscrição, a gente está com um formulário lá, Docs, era para colocar aqui, mas daqui a pouco ele volta aqui, eu falo. Só para a gente, eu vou ler aqui o restinho, Max, do Pode que... ler. Ó, a Lívia voltou a falar, acho que essa questão de gênero marcou bastante a Lívia, se ela quiser comentar. O fim do gênero western, quer dizer, o gênero seguindo no sentido do sexo. O fim do gênero western coincide com a Segunda Guerra, quando a mulher começa a participar do mercado de trabalho, que ela não está mais em casa, né? Esse é um comentário que ela fez. Se ela quiser até falar mais sobre isso. Aí, deixa eu ver, a Amanda perguntou sobre a lista. Então, tem essa lista separada, Amanda. Eu vou ver com o Reginaldo quando ele voltar aqui. Então, ele já colocou, é só clicar nesse link. Não, acho que ele pôs o link errado. Não sei, precisa confirmar com ele. Esse link que ele colocou, acho que é o link do vídeo. Não, professor, Tá aí, esse é o link Reginaldo? da inscrição. Esse é o link da inscrição. É que eu saí do celular, agora só estou no computador. É o Beleza. link da inscrição. Não, É o porque link da inscrição. o link ali tá como Meet, Google. Eu não entrei nesse link para ver, mas... É o link do filme que está procurando? Não, é o link da Da inscrição mesmo. inscrição. Não, tá certo. Eu troquei os Acho que você negócios aqui. Vou colocou... mandar ele agora. Manda agora pro pessoal. Então, Amanda, Beleza, se a beleza. Amanda tiver ainda, aí o Reginaldo tá mandando. E deixa eu ver quem mais. A Reginalda. Tá falando com a Amanda. Gostei. A Vanice colocou. Desconhecido é a Vanice aqui, né? Gostei, Max. Não assisti, mas depois desse debate, com certeza eu vou assistir. Você instigou aí a Vanice a assistir o filme, né? O Matheus tá citando o Brinquedo, Relíquia, e tá se inscrevendo. Ô, Matheus, você quer falar? Esse me inscreva para você falar? Pode abrir o áudio aí e a tela. Matheus, tá aí? Abriu. Pode falar, Matheus.
Você tá sem áudio. Sem áudio, pô. Acho que eles. Saiu, apareceu, deve ser da conexão. Não, tá participando. Matheus, agora é só falar. Pode Entrou de falar. novo. Acho que ele tá tendo problema para colocar o áudio lá. Esse Google Meet dá problema no áudio direto, a gente tá tendo aula em outras coisas. Eu também tô tendo aula com o pessoal do cursinho também. Aula não, assim, capacitação, tudo mais, direto e dá problema com o áudio também. Às vezes tem que sair, entrar. É bem... Bom, enquanto o Matheus está resolvendo lá, deixa eu ver aqui, voltar um pouquinho. Ô, Rogério, tem umas paradas também do filme que é bem interessante, que dá pra ver também, assim, lá com a música indígena também, fora a questão do Ennio Morricone também, aquela música típica da primeira parte, dá pra ver também a questão presente da flauta pan, também flauta de bambu, a questão nativa também, que no decorrer do filme tem algumas coisas assim, dedilhado também de violão mais pro estilo folk também, o nativo, dá pra fazer muita coisa também, olhando para essa questão da música. Eu mandei aqui também, pessoal, não sei se alguém conhece o Léo Rojas também, que é, eu não lembro agora se ele é boliviano, não sei se ele é Bolívia ou Colômbia, é um negócio assim. Né? Aí é um músico também, nessas questões indígenas também. Tem muita coisa bacana também na música, tem música xamânica também, com tambor, também com flauta. Tem muita coisa bacana também. Agora deu, Marcos, pode falar aí, Marcos. Pessoal, tá me ouvindo agora? Agora sim. Opa, beleza. Boa noite. É só os apontamentos mesmo, acho que ela já falou bastante, eu também não vou me estender. Eu acho muito interessante também, com vocês fazendo a relação com o Kurosawa, né, dos samurais e tal. Tem muito western que traz isso, né? Eu lembro, por exemplo, assisti um filme até recente, ultimamente, que foi de 2010, que é o Caminho do Herói, o Caminho do Guerreiro, que traz esse samurai para o Velho Oeste e tal. Tem essa relação também, até a questão da cosmologia do Sol. Eu vejo que muitas culturas indígenas, eles se assemelham a muitos valores orientais também, sabe? E eu já notei já em alguns filmes essa correlação também. Outro filme também que fala bastante, tá legal sobre, descaracteriza essa questão do massacre, né, americano aos indígenas, que é O Último Samurai, que também é mais um filme que pega um confederado, que nele até ele se martiria, ele se culpa por ele ter participado do massacre, e ele vai para o Japão, né, para ajudar o exército, né, japonês a acabar com os samurais, e lá ele vê que ele ia estar fazendo de novo a mesma coisa, ele ia estar, de certa forma, destruindo, né, um grupo de pessoas que são taxados como primitivos, sabe, de valores, né, mais ali fechados, meio que não indo de acordo com, não indo junto com as pretensões do Estado, e ele, né, muda de lado. Dessa vez ele escolhe ficar do lado, assim, né, dos indígenas, do lado dos oprimidos. Então só uma coisa que eu lembrei, acho legal colocar também. O Eric falou a questão do Cowboy Bebop e tal. Cara, isso é muito interessante, realmente, e você falou sobre a questão de fazer essa relação também com o cangaço, né, com, né, a caatinga. Tem um filme brasileiro, assim, fenomenal, muito bom mesmo, cara, é um dos melhores western que eu já assisti, chama O Matador. É original Netflix, lançou em 2016, 2017. O filme é muito bom também. E é só isso. Eu acho que assim, a questão, né, dos Estados Unidos a gente já viu, né? Eu acho que o cinema, eu também concordo com o Reginaldo. Eu acho que quase toda a arte é política, o cinema, então, eu acho que os Estados Unidos ele já usou muito disso, saca? Assim, ele até joga essa imagem, é quase como se fosse um revisionismo histórico, né? Ele joga essa imagem de benfeitor, de bom moço, que nada foi tão ruim quanto parece, e querendo ou não, a gente vai bebendo, né, desse consumo, assim, dessa ótica que eles colocam pra gente, e isso vai introjetando. E quando a gente vai ver a história a fundo, não foi bem assim. Só isso mesmo, galera. Valeu, Matheus. Obrigado aí pelas colocações. O Eric aqui
Tá. Ah, o Max colocou que o Léo Rojas. Não, se em espanhol é Rojas, né? É equatoriano. O Eric, quer falar? Esse lance do sol é interessante, o nascer a criança, o meio-dia o adulto, o pôr do sol o velho sábio. Quer colocar aí alguma questão sobre isso? Não, Comentário? assim, é porque, igual o Matheus falou, saca? Tem uma correlação com os orientais, no sentido de ver o Sol enquanto um ser, né? Esse biorritmo diferente, esse calendário diferente, né? Enfim. Mas é interessante esse lance do Sol aí, porque eles veem o nascer do Sol como uma criança, né? Meio-dia seria o homem, entre aspas, né? Com todo vigor. E o pôr do sol seria o velho, que ele é, enfim, ele é mais cálido, ele é mais fraco, entre aspas, né? Ele é mais calmo, enfim, esse ciclo. E aí tem um ciclo feminino também, que seria a lua, né? Enfim, é bastante complexo, assim, é porque a gente do Ocidente fechou e, enfim, é isso. Exatamente, né? São esses saberes que nós ignoramos completamente, né? Resolvemos ignorar, na verdade, né? O western é só um símbolo dessa ignorância, né? Você elimina o outro e elimina todo um saber, né? É essa discussão que a antropologia faz desde sempre. Pessoal, não sei se tem mais algum comentário, não tem aqui no chat. A gente está chegando para 1h30, né? Acho que deu um tempo legal. O que você acha, Max? Não, por mim já, não só o tempo, mas já passou de bom, já ajudou todo mundo, e eu só tenho a agradecer mesmo por todo mundo ter me dado a oportunidade de ter me ajudado, a Nívia também, o Reginaldo, o Ed, você também por ter me dado a liberdade, cada um participou aqui também, mesmo quem não falou nada, a Vanice não falou, aquele, o Bruno também não Não, a falou, mas Vanessa só de ter falou. participado. Faz Não, mesmo, eu falo, não só a não, Vanessa falou, como você incentivou ela a assistir o filme, a trilogia inteira. não. Eu falo assim de comentar muito tempo, mas às vezes assim, só de ter participado, todo mundo tá aqui presente, só tem a agradecer mesmo e ter tido a oportunidade e a liberdade também de ter tido a liberdade para guiar e também a participação de todo mundo. Eu só tenho a agradecer. A Amanda também pelo elogio, o Reginaldo pela força, a Nívia também, todo mundo que agradeceu de alguma forma, o Matheus por contribuição. Eu acho é isso e valeu por todo mundo, só tenho a agradecer mesmo. E bora aproveitar cinema, arte, vida, bora É, aprender alguma coisa e tentar livrar não só livrar desse caramba dessa pandemia, mas tentar buscar algo mais, sei lá, mesmo tendo introspecção, a gente colocar para fora o que tá sentindo, que querendo ou não, a gente guardar demais mata, tem que libertar um exatamente, pouco dessa tensão. exatamente. Como último, última indicação aqui, o Matheus está citando a animação Rango também, que reforça os estereótipos que a gente estava comentando. Bom, pessoal, queria, em primeiro lugar, parabéns, Max. Eu acho que foi o primeiro aí na retomada do nosso grupo. Você elevou o nível lá em cima. Agora, Obrigado. os que vierem em seguida vai ter que pegar você como parâmetro. Valeu, Então, obrigado. você acabou arrumando um problema para os demais aí, ó. Vai ter que Verdade, o nível é Max agora. O nível Max é alcançar o nível Max. Valeu, a gente brinca assim, mas obrigado a todo mundo. Obrigado Não, àquele tô também falando comentou. sério. Que comentou agora também aqui, o Bruno também. Valeu por tudo, todo mundo. É Valeu, isso aí. Nívia. A Nívia falou que responsabilidade não, mas vai indo todo mundo. A gente vai brincando assim, mas é bom. Obrigado a todo mundo aí pelo elogio, pela consideração. É isso. E valeu pelo tempo também, né? Que tá todo mundo. Sim. Hoje em dia, mesmo em pandemia, todo mundo anda com o tempo apertado para tudo, mas só de estar aqui já valeu demais. Valeu também, Rogério. Valeu todo mundo. É só agradecer. O que eu tinha para falar de vez acabou mesmo. Agora não vou estender mais nada, não. Acabou. Mas Não, é isso. beleza. Obrigado. Eu só vou dar então os últimos recados aqui, que é o seguinte, né? Para o pessoal ver o que é esse cineclube aqui, ele, na verdade, foi agora institucionalizado um cineclube, né? Porque ele é um projeto dentro da universidade como cineclube, tem bolsista, né? Tem um pessoal do grupo aí que tá como fixo, né? Voluntário, mas é fixo, né? E esse grupo faz parte do Cineclube de Goiás. Eu estou fazendo parte, eu sou tesoureiro da diretoria do União de Cineclubes de Goiás. Foi eleita ontem no encontro de Acreúna. A gente, desse cineclube, com certeza a gente podia estar até viajando agora esse ano, se não tivesse pandemia, para esses encontros de cinema, né? Que estão tendo por aí, em Goiás. Mas deixa eu só arrumar a câmera aqui que tá. Espera aí. Aí, sim. Então, o que acontece? A dinâmica é essa, né? A gente vai fazendo, a gente está seguindo um livro,
para quem não sabe, a gente está seguindo um livro História Mundial do Cinema, do Fernando Mascarello, né? Que é organizador, na verdade. E o próximo, a gente está fazendo uma por mês desse grupo de estudo. O Max fez o primeiro. O próximo, a gente vai trabalhar, alguém vai pegar um filme noir, né? Filme noir, que é um cinema mais escuro, obscuro, né? Mais policialesco, detetivesco, assim, vai ser um filme mais sombrio. Aí o pessoal vai escolher, então, quem vai fazer o próximo, né? Aí quem tiver aí no grupo, não precisa ser fixo. Quem quer participar sem precisar ser fixo, é só falar pra gente, ó, gostaria de fazer um capítulo, gostaria de fazer uma sessão, conduzir uma sessão como o Max conduziu, né? E dá um toque aqui pro Reginaldo. E o Reginaldo, a gente está concentrando as informações no Reginaldo, que é o principal organizador aí, né? Que está hoje como o bolsista bolsista principal aí do projeto, né? E está montando os formulários também, enfim. E a gente também está fazendo uma sessão por mês de curtas ou filmes independentes, né? O próximo, depois o Eric pode até falar aqui, o Eric vai conduzir o próximo, que é um filme, inclusive, dele. Um curta dele, chamado O Que é Felicidade, né? Então, nós estamos fazendo assim, vamos tentar fazer 2 por mês, quinzenalmente, uma que é do grupo de estudo, que é mais específico, e a outra é mais aberto para quem escolher um filme e tal, ou geral, de preferência curta, e tem que ser aí tem que tomar cuidado, porque tem que ser filmes que não têm direitos autorais, né? Inclusive, até aqui um parênteses, eu estou tentando falar com o Daniel Nolesco. O Daniel Nolesco Nolasco, né? Foi aluno de História aqui do campus e teve um filme premiado no Festival de Berlim, né? Esse ano, né? Esse ano passado. Eu estou vendo se a gente faz uma live com ele. Outra live que também, no paralelo isso, né? Outra live também que nós vamos fazer é com o Soares. O Soares ele assistiu dezenas de filmes na pandemia e fez relatórios de todos os filmes. E ele vai fazer uma live só sobre esses filmes que ele assistiu também, ligado à sociologia, né? Então, tá até dizendo, o Matheus participou do filme? Legal, cara, como figurante. Tô tentando falar com o Nolasco para ver se ele faz uma live com a gente, porque ele deve estar super ocupado aí, né? Mas quem sabe. E é isso aí, pessoal. Então, muito obrigado a quem participou, né? Quem está aqui com a gente até agora. E também quem gostaria de entrar, é só ir dando os contatos aí para nós, a gente vai pôr no grupo, né? O Matheus soube, entrou agora, a Isadora já estava antes, né? Enfim, quem tiver a fim de entrar conosco aí, mais aí no dia a dia mesmo, no projeto, é só dar um toque. E agora, quem quiser fazer esporadicamente também, fica à vontade. E convide as pessoas aí, vamos convidando as pessoas. E esse vídeo vai ficar... Nós temos um canal, um circuito de cultura e artes, esse é ligado à PROEC aqui da UFCAT, né? Extensão em Cultura, vai ficar gravado lá, tá? Depois eu vou dar um toque para vocês do link lá, para vocês se inscreverem no canal. E essa fala que o Max fez também, se vocês quiserem dar um toque para as pessoas, né? Que vocês conhecem. Quem não pôde assistir hoje tem a oportunidade de assistir depois. Beleza? Posso falar só uma última coisinha, rapidão? Claro. Quem Só... quiser mais falar também. Só agradecer, esqueci da Isadora também, agradecer ela. E sobre essas coisas que eu falei também, para quem tiver interesse, eu tenho um artigo, eu achei um artigo sobre cinema que eu li, e tem um vídeo do canal do Marden também, que eu pesquisei e também vi aquele vídeo. Eu fui juntando uma coisa com a outra. Os textos de antropologia eu li, foi da coleção do Primeiro Espaço mesmo, que é etnocentrismo, do Everaldo também, que é uma coleção muito boa. O Primeiro Espaço também, o pessoal, não sei se conhece. Eu tenho, se alguém quiser depois, eu mando PDF. Tem outros textos aqui também, eu tenho os outros textos de antropologia. E tem outras coisas, se alguém quiser material também, eu tenho umas coisas de cinema que eu juntei no computador, fica à vontade, só me dar um toque que eu mando que eu tenho aqui. E vai somando, como se diz, o conhecimento ele é livre, mas a gente está aqui para ajudar cada um. Da mesma forma que vai, esse ciclo retorna, a gente vai procurando agregar um na vida do outro. É isso, o intuito é somar. E é isso que eu tinha para falar. E quem quiser só me pedir que eu mando as coisas também, depois tiver interesse. Beleza, maravilha, Max. Amanhã, quem tiver afim, tiver disponível, tiver tempo, paciência e tal, vai ter um café filosófico que o Bruno organizou. Beleza e literatura. Putz, esqueci o nome, estou mal de lembrança, de memória. Mas aí eu
Eu mando o link para vocês aí, quem tiver afim de curtir amanhã o Café Filosófico também. Vai ser bem interessante, que eu acho que é um professor lá do Nordeste, de alguma federal. Bom, eu estou mal de memória hoje, mas aí eu mando para vocês. Beleza, pessoal? Boa noite a todos que estão por aí. Valeu, Max, de novo. Valeu. Ô, Eric, você quer falar aí só para fechar sobre o da semana que vem? Rapidinho? Não, Já tá é rápido, é um curta que eu fiz com o Vinícius Rosa, foi um curtinho assim, simplesinho, é algo bem simples mesmo, e vai ter um da Paula, que é Se Essa Lua Fosse Minha, rodou até no Canal Brasil, é um curta muito, muito bom, assim, 15 minutos assim, e eu fiquei uma semana confabulando, é só isso. Beleza. Aí o Eric que vai conduzir o debate semana que vem, a gente vai mandar o link dos 2 filmes para vocês todos aí, beleza? Todos. Boa noite, pessoal. Valeu, obrigado. Até a próxima. Boa noite.